Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje em mais um podcast. Hoje um pouquinho diferente aqui, a gente não está usando os nossos estúdios. A gente vai fazer um podcast aqui online, mas é uma conversa que eu não podia deixar de fazer. Já estava querendo fazer há bastante tempo para conversar com o Luiz Henrique, que é um especialista, um influencer, né? Também aqui no TikTok. Tem o canal ali Segredos do Digital, tá bombando. E é um conteúdo que eu sigo também, que eu admiro, e é uma honra poder conversar contigo aqui, Luiz, e a gente poder ter esse bate-papo aqui e trazer mais e mais conteúdos para quem está nos assistindo. Beleza, Fred. A honra é minha de estar aqui nesse canal. É sempre bom estar falando de internet, marketing digital, inteligência artificial e estar trocando essa ideia também, porque a gente cresce, né? Conforme a gente vai trocando ideia, um aprende com o outro, a gente vai se desenvolvendo e eu estou à disposição aí para a gente poder conversar e quando precisar também, a gente poder conversar aí, que eu gosto disso. Maravilha. Luiz, a gente sempre começa, né, os nossos bate-papos aqui com o pessoal tentando entender um pouquinho com vocês a jornada empreendedora de vocês, né? Porque você pode falar, você está com quantos anos hoje? Estou com 41. Você está com 41 anos hoje, quer dizer, cara, você deve ter uma jornada empreendedora aí, né? De coisas que você já fez. E essa jornada, às vezes, né, os caminhos que a gente vai tomando na vida acabam nos levando aí para o que a gente, porque você acabou te levando para o que você faz hoje. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente da tua jornada, como é que você entrou nesse mercado, né, do marketing digital focado também em inteligência artificial, né, dos conteúdos que você gera hoje. Então, conta um pouquinho para a gente aí da tua jornada. Maravilha. Então, no começo de jornada, como todo mundo, comecei CLT, né? Só que eu não queria trabalhar com aquilo, eu queria um jeito de conseguir sair. E aí começava a buscar alternativas, né? E aí lá no começo ainda da vida ali, eu conheci alguns portugueses que eles utilizavam o marketing digital para poder fazer venda de produtos online, principalmente produtos de marketing de rede, etc. E no Brasil ainda isso não acontecia, até porque as empresas que a gente tinha aqui, elas não permitiam que a gente utilizasse a internet para poder fazer esse tipo de venda, a EMA, essas empresas mais antigas. Só que eu comecei a estudar aquilo porque eles falavam que uma hora eu ia juntar o marketing digital com essa venda online. E aí eu comecei a estudar isso. Eu comecei a estudar a produção de site, comecei a fazer algumas coisas que eu fazia em paralelo. Então, eu trabalhava até às 6 horas no meu emprego tradicional e até 11 horas da noite aprendendo a fazer site, aprendendo a trabalhar de forma online, até que chegou o momento que eu consegui. Então, as empresas começaram a ter essa liberdade maior da gente fazer esse trabalho de venda online. E aí eu comecei a estudar cada vez mais. Naquela época ainda nem falava em marketing digital. Eu, por exemplo, o termo que eu utilizava era publicidade digital, não existia nem esse termo ainda, não tinha Érico Rocha, não tinha nada desses grandes players da internet ainda. Naquela época a gente já começou a vender, então eu aprendi, eu usava lista de e-mail ainda, vendia pra caramba com lista de e-mail, e começamos a fazer esse tipo de trabalho, e aí com isso eu fui desenvolvendo esse trabalho online, comecei com venda de produtos, depois a gente começou também a fazer outros tipos de venda, produtos digitais, etc. E eu comecei a trabalhar para algumas empresas, então as empresas me contratavam e eu auxiliava a fazer esse trabalho online, montar esse trabalho, fazer captação ali de vendedores também, fazer todo esse tipo de trabalho aí. E assim eu fui desenvolvendo dentro dessa parte digital. Por um tempo eu estudei também investimentos, cheguei a fazer até operações de mercado financeiro, trabalhei nesse sentido. Não é muito a minha praia, porque eu sou mais comunicativo, a pessoa para trabalhar em investimento ali tem que ser aquela pessoa mais introspectiva ali, né? Chegou uma hora que eu fiquei desesperado com aquelas velas de operação. Eu olhava aquilo, já me dava trauma. E aí, beleza, comecei a pensar, falei, vou começar um negócio meu agora, porque eu já trabalhava, já fazia vídeo, já tenho todo esse know-how de vídeo, falei assim, eu quero criar um canal meu. E aí foi o que eu decidi. No começo do ano passado, eu falei assim, eu vou criar um canal meu, então vou pensar aqui, que nicho que eu vou falar. E eu já estava estudando inteligência artificial, já era algo que me chamava a atenção. Então, uma das coisas importantes também, que eu costumo falar quando eu vou auxiliar alguém a construir um canal, faça aquilo que você gosta. Então, procura dentro de tudo, não importa, não pense em dinheiro agora. Pensa naquilo que você gosta. O que eu faria se eu não precisasse de dinheiro? Essa é uma ótima pergunta para a gente se fazer. Porque daí a gente acha aquilo que a gente gosta e comecei a fazer dentro daquilo que eu gosto. E aí fui estudando e fui criando os vídeos já, né? Já tinha esse conhecimento de edição, né? Então já estava alguns passos à frente de uma pessoa que está começando hoje. Então, hoje, por exemplo, eu ensino, né? As pessoas até como é que cria vídeo, como é que faz tudo isso. Eu já tinha esse know-how. Então, isso auxiliou um pouco. Mas ainda não sabia focar direito nessa parte dos Reels ainda. Sabia fazer edição de vídeo, fazer vídeo para YouTube, vídeos maiores,
mas a forma de comunicação do Reels foi uma coisa que eu fui desenvolvendo, fiz alguns treinamentos também, inclusive um treinamento muito bom aí, que eu até indico para as pessoas, que é o Código Viral. É fantástico esse treinamento aí, que foi o que eu utilizei para poder começar essa alavancagem. Legal. E aí eu iniciei esse canal e hoje estamos aí, né? Chegou nesse ponto que está e estamos crescendo cada vez mais, fechando parcerias aí. E hoje se tornou, era uma coisa que eu fiz como um projeto para poder mostrar um canal começando do zero, para poder vender esse tipo de trabalho também, ensinar a criar o canal. Mas hoje o próprio canal mesmo já é das principais fontes de renda minha. Legal. Hoje você é um cara, como você explicou, né? Você veio do marketing digital, né? A tua essência foi essa, e você começou a enxergar realmente a inteligência artificial invadindo aí, principalmente o marketing, né? Hoje, as agências que não estão utilizando a inteligência artificial ainda, mesmo que como uma base de apoio, elas vão começar a ter dificuldades, porque a inteligência artificial hoje, ela, na minha opinião, veio para ficar. Mas dentro disso, né, ou seja, dessa ajuda que você dá às pessoas através do marketing digital focado na inteligência artificial, primeiro eu queria entender com você o seguinte: para quem está nos assistindo, né, e já tem um negócio, ou seja, a pessoa já tem lá a sua hamburgueria, já tem lá a sua pequena loja, ele é já um empreendedor. Como você acha que a inteligência artificial pode ajudar essas pessoas? O que essas pessoas não estão enxergando ainda, que já está aí disponível e de repente elas poderiam estar usufruindo disso? Eu vi alguns vídeos seus lá, é óbvio, né? A gente vê que a inteligência artificial hoje como ferramenta para geração de conteúdo, para auxílio na parte de criação de vídeos, hoje tem muita coisa nesse sentido. Eu vi até um vídeo seu ensinando uma ferramenta que fazia anotações já das reuniões e já passava ali o relatório para as pessoas. Essa mas nossa está sendo vista por ela, por exemplo. Então, o que você, né, você com a tua experiência que está mergulhado nisso, o que você poderia dizer para esses empreendedores em relação a como a inteligência artificial pode ajudar você que já tem um negócio? Primeira coisa, que nem a gente está falando, a inteligência artificial ela veio para ficar. Então não adianta tentar lutar, até costumo explicar assim. Antigamente o pessoal que fazia publicidade, eles iam montar um cartaz publicitário, fazia tudo com caneta, com lápis, desenhava, pintava, e de repente veio o Photoshop. E aí, alguns até tentaram relutar, mas não adianta, porque o Photoshop ele é uma evolução daquilo. E hoje em dia, todo mundo faz. Aí, hoje eu vejo designers, por exemplo, lutando contra a inteligência artificial, que gera imagens, faz esse tipo de coisa, porque acha que está roubando o emprego deles. E as pessoas têm que entender o seguinte, a inteligência artificial, ela veio para fazer o trabalho, vamos dizer assim, o trabalho mais medíocre. Seria aquele trabalho repetitivo, aquela coisa ali que uma máquina consegue fazer. E a gente tem que fazer o quê? A gente tem que utilizar disso. Então, por exemplo, um designer, se ele utilizar a inteligência artificial, ele vai ter mais resultado nas coisas que ele for fazer. Isso para todas as outras coisas. Então, por exemplo, para empresas mesmo, negócios locais. A inteligência artificial ela é uma grande saída para o negócio local. Porque, por exemplo, eu estava até conversando hoje, fui cortar cabelo, estava conversando ali com o meu cabeleireiro. Ele tem uma pessoa que faz o atendimento dele, ela todo mês manda mensagem, não quer cortar o cabelo já, faz todo esse tipo de acompanhamento, conversa com a gente ali, você sente um negócio mais pessoal, diferente de você colocar um botzinho, por exemplo, aquelas mensagens automatizadas. Só que a inteligência artificial já consegue conversar hoje como se fosse uma pessoa. Então, a secretária dele mandando, ou uma inteligência artificial mandando, eu não iria saber a diferença. Tanto que eu tenho até uma que eu utilizo, que eu dou de exemplo para as pessoas, entra no meu Telegram e conversa com ela. A própria inteligência artificial não fala que é. Se você perguntar para ela, você é uma inteligência artificial, ela vai dar um migué ali e não vai falar que é. Eu falo, nossa, meu atendimento está tão ruim que eu pareço um robô, mas ela não vai falar que ela é. Então, qual que é a ideia? Porque nessa ferramenta eu programei ela para ela se vender. Então, ela começa explicando para a pessoa como é que é essa conversa, como é que o bot atende a pessoa, tudo. Quando chega lá no final da conversa, ela fala assim, você quer ver um exemplo disso? A pessoa, eu quero. Então, você já viu, porque até agora essa conversa era com o robô. Aí é naquela hora que ela vai confessar que ela é, entendeu? E aí a pessoa já viu na prática aquilo acontecendo. Então, por exemplo, uma hamburgueria, um atendimento desse, se torna mais humanizado o atendimento. Apesar de ser uma máquina, é um atendimento mais humanizado porque você conversa com a máquina ali. Eu vejo, por exemplo, hoje bancos que tem o atendimento, alguns têm esse atendimento mais com IA, outros não, ainda usam aqueles botzinhos antigos. E dá raiva até da gente conversar com aqueles bots, porque não tira dúvida. E você não vai para atendimento humano. Então, você não necessariamente quer falar com uma pessoa. É que aquele botzinho de respostas automáticas, ele não consegue
sacar aquilo que você quer. Então, a gente conseguiu utilizar essas ferramentas dentro dos negócios, isso alavanca muito. E aí, há pouco tempo atrás, começou a surgir uns agentes de IA, que não sei se você já ouviu falar disso, já chegou a ouvir? Não. Não. O agente de IA é como se fosse assim, você usa a inteligência artificial, o ChatGPT e algumas outras que existem também, só que você pega essa inteligência artificial e deixa ela focada para um determinado nicho. Então, por exemplo, hoje você consegue montar uma agência de marketing inteirinha utilizando esses agentes de IA. Então, tem um aqui que cria a copy do meu vídeo. O outro valida essa copy para ver se ela está boa. O outro, ele vai e faz uma análise de mercado para trazer mais assuntos para aquele que faz a copy saber do que vai falar. Então, são como se fossem vários robôs, um trabalhando interligado com o outro e montando todo esse processo de venda. Isso, então, isso é pelo ChatGPT? Não, isso aí são outras ferramentas que utilizam a inteligência do ChatGPT e também existe o Llama, existe algumas outras que você pode utilizar também. Existe uma empresa brasileira, ela chama Creo AI. É uma empresa brasileira que desenvolveu, então tudo isso você faz hoje com código ainda, então você tem que saber Python. Só que assim, bem pouco de código que você precisa saber para poder utilizar. Ela já tem a biblioteca pronta, então eu quero um robô que faça isso. Você puxa aquele código ali e faz umas pequenas alterações. Mas você consegue fazer essa interação. Então, eu já vi, por exemplo, vídeo de pessoas que ele cria toda a parte, ele vende produto online, toda a parte ali de captação, estudo do produto que ele vai vender, o público-alvo do produto, a criação da cópia da VSL, a validação dessa cópia da VSL, que é o vídeo de vendas, né, do produto. E depois ele ainda tem uma outra IA, que ela age como se fosse o cliente assistindo a cópia para ver se ele se convence. Entendeu? Todo esse processo aí feito com inteligência artificial. Então, hoje a gente consegue ter várias coisas que a gente consegue implementar. Você que está mergulhado nisso, né? Como é que você vê o futuro disso tudo, né? E aí eu te pergunto em dois âmbitos diferentes. O primeiro âmbito é o seguinte: a gente tem acompanhado e tem visto uma corrida aí, né? Para a tal corrida da inteligência artificial. Tá todo mundo correndo, querendo ser lançar os produtos primeiro, querendo estar na frente dessa corrida. Só que muitas empresas de tecnologia, uma coisa que não acontecia há muito tempo, estão fazendo declarações de prejuízo, estão com os seus valores de mercado muitas vezes até diminuindo, porque estão queimando caixa e muito por conta dessa corrida louca atrás da inteligência artificial. Você acha que esse realmente é o futuro ou existe um risco da inteligência artificial virar um metaverso da vida? Então essa é a primeira linha que eu queria te perguntar. E a segunda, já porque aí você pode desenrolar a resposta, é referente a isso tudo avançando como a gente acha que vai avançar. Você acha que muita gente vai ficar sem emprego por conta disso? Porque eu entendo quando você fala assim, a inteligência artificial vai fazer um trabalho básico. Tá, legal. Só que tem gente que faz esse trabalho hoje, né? Tem gente que... Como é que funciona isso? Ou seja, então primeiro, você acha que isso realmente vai bombar? Você acha que essa corrida vai dar em algum lugar? E se sim, como é que fica o emprego dessa galera? Então, o metaverso era um dos assuntos que eu tinha pensado em abordar no meu canal antes até do que a inteligência artificial. Só que acontece, o metaverso é um negócio que ele vem acontecer também, só que ainda é muito pouco ainda, não está no momento dele acontecer. E a inteligência artificial ela tem uma aplicação mais prática, porque, por exemplo, o metaverso hoje não teria uma aplicação prática para tudo isso que eu falei, utilizando o metaverso. Vamos montar uma loja virtual onde a pessoa vai visitar ela virtualmente, ainda é inviável, até pela capacidade computacional que a gente tem hoje. Agora, a inteligência artificial, não. Ela consegue auxiliar em vários processos. Então, do mesmo jeito que teve a evolução industrial, começou a montar lá motores que começaram a fazer funções que antes tinha que uma pessoa marretando uma coisa com a máquina automaticamente marretando. Então, do mesmo jeito, essa evolução agora da inteligência artificial, ela surgiu. Então, a gente consegue automatizar vários processos hoje que são processos mentais. Antes a gente automatizava processos físicos. Marretar um negócio, amassar, carregar uma coisa. Agora a gente consegue automatizar processos mentais. Então, a questão do emprego, qual que é o problema? As pessoas elas não vão perder o emprego para a inteligência artificial. Elas vão perder o emprego para pessoas que sabem utilizar inteligência artificial. Então, a pessoa que, se ela não se especializar, vai chegar uma hora que a função, realmente, aquilo que ela está fazendo ali, já não vai ter a necessidade dela estar fazendo ali, mas ela podia estar fazendo além. Ela pode estar mais acima. Agora, a questão de... O que acontece? A gente sempre pensa o seguinte, isso desde a evolução da computação, etc. A gente consegue ganhar mais tempo. Por exemplo, estamos aqui numa reunião. Se
Se fosse antigamente, teria que ir até onde você está para a gente fazer uma reunião, ou seja, ia fazer uma reunião no dia. Com a internet, por exemplo, a gente consegue fazer 10 reuniões no dia. Só que qual que é a questão? Isso fez a gente ter mais tempo? Não, fez a gente trabalhar mais, né? Porque a gente acaba fazendo mais reuniões por dia, sendo que a gente poderia, antigamente, faria uma só e estaria vivendo do mesmo jeito, né? Então, a inteligência artificial, eu acho que ela vem fazer os trabalhos acontecerem mais rápido, só que isso não vai diminuir o trabalho da gente. Vai fazer só com que a gente faça mais trabalho durante o dia. Agora, o Elon Musk, ele chega a falar, estava falando um negócio outro dia, que é o seguinte, a ideia, que daí já é um estudo mais filosófico da coisa, né? Mas a gente começar a repensar a humanidade para ter uma renda básica, por exemplo, para a humanidade. Porque vai chegar uma hora que vai ter empregos que não vai ter mesmo. Só que a gente precisa ter o mercado acontecendo, a gente precisa ter o consumo acontecendo. Entendeu? Então, é importante ter uma base, e daquela base, as pessoas que se aperfeiçoam, que estudam mais, elas conseguem chegar mais longe disso. Mas daí já entra a parte filosófica, a política, né? Que a gente já é uma coisa mais utópica, né? Mas dentro do que você perguntou assim, do real, eu acredito que a inteligência artificial vem sim para ficar. Agora, qual que é a segunda pergunta mesmo? Na verdade, se ela vinha para ficar por conta dessa corrida, né? As empresas estão torrando caixa com isso, e em relação aos empregos, acho que você respondeu as duas. Isso aí. Mas uma coisa, mas vamos tentar aprofundar um pouco mais nisso. Vamos pegar um exemplo prático, tá? O pessoal que faz copy hoje, né? Os jornalistas ou os copywriters que fazem conteúdo para as redes sociais, né? Hoje em dia as pessoas quase não têm mais site, todo mundo está focado no TikTok, no Instagram, nas redes sociais. As empresas hoje, elas não sobrevivem se não estiver dentro dessas plataformas. Então isso faz com que essas pessoas precisem gerar conteúdos, né? Gerir rede social, criar o design de posts e criar conteúdo para esses posts. E as pessoas não têm tempo para fazer isso. Mas a inteligência artificial, vamos falar especificamente disso, né, para a gente poder mergulhar um pouco mais, ela, na minha opinião, ela está liquidando em relação aos profissionais nesse segmento. Porque hoje, se você chegar para o ChatGPT, por exemplo, e falar assim, olha, eu sou uma empresa assim, meu telefone é esse, meu site é esse, eu gostaria que você criasse para mim 8 posts com um título, com uma legenda com tantas palavras, e eu quero que você crie posts polêmicos, posts sobre assuntos relacionados ao que eu trabalho, que é isso, e eu quero que você inclusive memorize isso para mim, para que a próxima vez que eu perguntar, você não traga conteúdos iguais. Um exemplo. Cara, você dá um enter ali no site GPT, ele traz conteúdo, cara, escrito ali que muitas vezes você não tem isso num copy. Você não tem um conteúdo desse. Então, por exemplo, essa é uma profissão, por exemplo, que eu queria entender a sua visão, por exemplo, em relação a isso. Você acha que se hoje a gente tem, sei lá, 100 mil copies trabalhando, você acha que a gente vai ter 2, 3, 5 mil só trabalhando daqui a um tempo, que são caras mais especializados, que pesquisam mais e tudo mais, e o ChatGPT vai pegar 80% desse mercado? O que você pensa em relação a isso, por exemplo, pensando numa profissão específica? E o ChatGPT não é o melhor para fazer isso. Existem ferramentas utilizando a inteligência do ChatGPT, mas você consegue com essas agentes, por exemplo, criar coisa mais específica ainda. Mas assim, por exemplo, fez uma copy. E aí quem vai conseguir olhar para aquilo e falar assim, isso aqui tá bom ou não? Tem que ter um profissional ali ainda. Alguém que manja um pouquinho mais para poder olhar. Ou então o que você vai fazer? Você vai jogar no mercado e testar, né? Você joga e testa para ver se deu. Mas hoje, por exemplo, o grande mercado, desculpa te cortar, quando você fala do Instagram, da parte comercial, majoritariamente são pequenas empresas, né? Porque tem grande empresa, mas a grande empresa tem uma rede social, a pequena empresa tem uma rede social. E em quantidade, você tem muito, muito mais pequenas empresas, né? Pequenas e médias empresas. Eu acho que nessa pequena e média empresa, quem faz esse trabalho que você está falando de verificar é o dono. Ele não tem tempo de criar, mas ele recebe aquilo ali, ele vai gastar ali 15 minutos, 10 minutos, ele vai ler o que a copy fez e vai aprovar. Não é o mesmo trabalho que ele faria em relação ao ChatGPT? Ou seja, eu preciso de um copy para fazer isso? Só para ver se está bom? Hoje em dia, nessas pequenas empresas, na verdade, a maioria não tem quem faça isso. Eles nem contratam alguém, também não tem um robô fazendo, né? Então, ali, o que eles estariam fazendo?
chegou no momento dele olhar assim, eu preciso de um profissional disso, ele vai, que nem o atendente que eu falei, né? Vai substituir. Por que eu vou contratar um atendente se eu posso botar um robô 24 horas por dia atendendo e fazendo venda? Entendeu? Então, só que existe ainda, hoje, com a capacidade da inteligência artificial, ela ainda não consegue vender como o melhor vendedor, ela ainda não consegue criar uma copy como os melhores copywriters, ainda não consegue. Mas pela evolução que ela está, logo ela vai conseguir. Então, por exemplo, até vídeos, que nem os vídeos que eu faço no meu canal. Então, tem uma estratégia que eu uso no roteiro dos vídeos, são coisas que eu ensino. Então, uma estratégia, por exemplo, para poder criar aqueles vídeos, a forma como eu faço a edição do vídeo, a forma como eu olho, por exemplo, muitos dos vídeos que eu faço hoje são patrocinados. Então, as empresas entram em contato comigo e falam assim, eu quero que você fale da minha ferramenta. Então, eu analiso aquela ferramenta para ver se é viável para colocar no meu canal, porque eu também não vou indicar uma coisa que não sirva, né? Então, olha, gostei da ferramenta, beleza, isso aqui é uma coisa que eu usaria, então eu faço. E aí eu olho aquele canal, como é que eu vou fazer para mostrar que isso aqui é interessante? Então, tem que fazer esse tipo de análise. Hoje, um robô ainda não consegue fazer isso. Fazer esse tipo de análise e tem que gravar o vídeo me mostrando. Só que já existem ferramentas hoje que simulam, né? Como se eu estivesse falando aqui, ainda não é tão perfeito, mas fica bem legal já. E ainda não consegue criar essa copy dessa forma que eu faço. Mas eu vejo que logo isso aí vai acontecer. Só que a gente percebe na humanidade que as pessoas vão sempre se adaptando. Então, sempre que surge, parou de funcionar um trabalho aqui, as pessoas arrumam uma outra forma de fazer de outro jeito. Então, essa adaptação ainda não tem como eu pensar o que vai acontecer na hora que tudo estiver automatizado. Eu não consigo ainda vislumbrar isso aí. Mas eu sei que as pessoas conseguem se adaptar. Porque existe hoje, que, né, falando até do próprio metaverso, quando até uma vez pedi para eu explicar, eu falei disso. Mas, gente, já tem muita coisa que já é um metaverso. Por exemplo, o pessoal fala, por que a pessoa vai lá e vai pagar 50 mil num tênis virtual, dentro de um joguinho lá, que já existe hoje em jogos, por exemplo? A pessoa vai pagar lá. Tem gente que paga para ter um selo no Instagram. O que serve aquele selo no Instagram? Entendeu? A gente paga para a gente fazer, a gente aparecer primeiro lá, os nossos anúncios aparecendo. Tudo isso aí é virtual. Se a gente for olhar, tudo isso aí é virtual. Só que vai surgindo necessidades no meio disso. Então, eu vejo, por exemplo, que nem hoje, aqueles vídeos dark. Existem ferramentas hoje que fazem aqueles vídeos ali, conseguem gerar em escala já aquilo. Então, vai chegar uma hora que vai ter um monte. Aí, será que isso ainda vai ser útil? As pessoas vão querer continuar assistindo isso, sendo que é uma coisa muito, muito em escala? Então, aí, por exemplo, chega uma pessoa e faz, igual, vamos dar uma ideia, por exemplo. A gente vê alimentações hoje. A comida gourmet, ela é mais cara do que um fast food. Comida rápida, por exemplo. Mas o fast food, ele atende muito mais gente, ele trabalha em escala. Só que a comida gourmet, ela é muito mais focada naquilo. Então, às vezes, o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que vai ter gente que vai procurar. Eu quero um vídeo feito por gente. Eu não aguento mais ver vídeo feito por robô, por exemplo, entendeu? Eu acredito que vai acontecer alguma coisa nesse sentido. Entendi. Bom, então, a gente falou um pouco sobre quem tem um negócio, como é que pode usar a inteligência artificial. Mas eu sei que você tem alguns conteúdos também que você fala sobre a pessoa, de repente, empreender e montar um negócio do zero, baseando-se na inteligência artificial, né? Eu já vi vídeos seus falando sobre a pessoa aprenda a fazer jingles, né? E venda jingles. A gente está nessa época de eleição agora. Faça animações, crie personagens e faça animações comerciais para empresas. A própria questão das redes sociais que a gente falou agora. Quais são, para você que está nesse mercado, né? Quais são as oportunidades de negócio que existem com a inteligência artificial? De repente, quem está em casa, ou a pessoa está desempregada, ou a pessoa está querendo sair do CLT. Se você fosse começar hoje trabalhando com inteligência artificial, montando negócio, me dá um exemplo de alguns negócios que você faria usando inteligência artificial. O meu próprio negócio comecei utilizando inteligência artificial, porque eu fui lá, pesquisei no chat GPT, perguntando o que eu poderia fazer. Cheguei no canal ali, qual assunto que eu poderia olhar, listou os assuntos, assim eu fui definindo todo o projeto do meu canal hoje, ele foi feito utilizando inteligência artificial. Então eu decidi fazer por esse caminho. Mas quando eu comecei ainda o canal, eu queria crescer o canal, mas ainda não vislumbrava como é que eu ia ganhar dinheiro com ele. Eu queria só mostrar assim, o canal acontecendo, crescendo. E pensei assim, mais para frente eu vou ganhar anunciando, alguma coisa nesse sentido. Mas aí a gente vai vendo que oportunidades vão surgindo conforme você vai crescendo, porque vai aparecendo parcerias para você fazer, começa a aparecer. Até eu estava vendo uma entrevista esse dia do Pablo Marçal, que ele falou que ele fazendo as palestras dele, começou a surgir pessoas querendo fazer parceria com ele. E aí ele começou a desenvolver os negócios dele ali também. Então, foi uma forma. Mas hoje, a gente utilizando a inteligência artificial, tem diversas coisas que a gente pode fazer. Por exemplo, criar camiseta.
que antes a pessoa precisava saber desenhar para poder, né, ou pegar as imagens, tudo existe. Hoje até sites que você cria as imagens com inteligência artificial, vai no site, eles imprimem a camiseta, você tem que saber fazer a venda online. Então, seria a parte mais de tudo de marketing digital para você conseguir divulgar isso para fazer venda online. Essa a própria rede social. Tem gente que contrata hoje ainda. Eu já trabalhei com isso, por exemplo, normalmente hoje eu acho que deve estar pagando uns R$800 por mês para uma pessoa ficar cuidando da rede social, só postando umas 2 coisinhas por dia ali. E hoje tem ferramenta, que eu até já fiz vídeo, que eles criam e fica postando automaticamente. Entendeu? Então, as empresas ainda não conhecem as ferramentas. A pessoa pode pegar essa ferramenta aí, conhecendo a ferramenta, pega, fecha a parceria e começa a vender isso. É uma forma também. Por exemplo, essa parte de atendimento. Então, se você chega hoje, a maioria das empresas não tem esse tipo de atendimento no WhatsApp que a inteligência artificial atende de forma humanizada. Então, por exemplo, pode fechar até comigo mesmo aqui. Chega assim, eu quero vender esse serviço seu aí. A pessoa sai, vai batendo empresa por empresa ali, oferece serviço, vende e ganha uma comissão. É uma forma também dela poder fazer isso. A criação de vídeo, próprio esse tipo de vídeo dark, que eu estava falando. Vídeo dark, para quem não sabe, é aqueles vídeos onde a pessoa não aparece. Então, normalmente é uma historinha, até vou lançar um hoje aí. Foi esse que eu estava mandando para o cliente agora, que eu tinha te falado. É um desse aí que a gente vai lançar no canal hoje ou amanhã. Mostrando isso. Então, cria uma história, vamos pegar lá, tem lá a origem do ketchup. Aí eu monto uma historinha contando a origem do ketchup, mostra toda a ilustração, então sai de curiosidades, por exemplo. Isso aí, o próprio TikTok, ele monetiza. Então, você tendo vídeo, tendo views, você começa a receber monetização do TikTok também. Então, é outra forma de fazer. Isso que eu fiz, esse recente do Jingle, chega em época de eleição, tem um monte. Apareceu, eu fiz esse vídeo, teve pelo menos umas 10 pessoas vieram perguntando se eu podia fazer o Jingle para o candidato. Eu estava com tempo para fazer. Agora, por exemplo, tem pessoas, a pessoa vai lá, faz um curso meu, já está sabendo fazer. Chega lá na comunidade nossa e fala assim, eu estou trabalhando com Jingle agora. Se aparece alguém para mim, eu indico. Fala, tem um fulano de tal que pode fazer para você. Entendeu? Então, existe hoje uma lista de coisas. O que a pessoa tem que fazer? O que eu costumo mostrar? Eu tenho um curso básico hoje de inteligência artificial que eu mostro as principais ferramentas. Daquelas principais ferramentas, que são as ferramentas de criação de imagem, criação de texto, de edição de vídeo. Então, você consegue dessas de áudio também. Então, daquilo ali, você consegue ramificar para qualquer coisa. Então, eu quero hoje posso pegar vídeos gringos, por exemplo, e traduzir ele para português e começar a jogar no canal aqui. Então, todo esse tipo de coisa, eu vi esses dias, uma pessoa montou um produto, pegou essas animações, tipo estilo Disney, e montou histórias bíblicas. E criou um canal, como se fosse uma Netflix dela ali, só com histórias bíblicas e vende aquilo lá, o acesso, para a pessoa poder assistir aquelas animações ali. Eu cheguei a comprar para poder acessar para ver, assim, dá para ser melhor do que eles fizeram, porque eles fizeram com imagem estática, então é uma voz, só uma única voz narrando, como se estivesse contando a história, e fica as imagens aparecendo. Tem como melhorar isso, tem como você fazer um diálogo, por exemplo, utilizando. Mas já é uma ideia boa aí que fez. Então, assim, existe um ramo gigantesco. O que eu costumo fazer? Eu pesquiso, quando eu quero ajudar uma pessoa, por exemplo, a crescer um canal dela, ou ela estruturar o negócio dela, eu vejo aquilo que ela gosta de fazer, dentro daquilo que ela gosta de fazer, a gente vai ver com a inteligência artificial o que a gente consegue fazer para acontecer. Legal. Você acha que qual é o limite disso, né? Você mesmo disse, cara, no futuro eu acredito que vai estar tudo envolvido nisso, a inteligência artificial vai estar aí, mas você ainda acha que tem um limite para o que a inteligência artificial pode fazer? Por exemplo, a inteligência artificial não tem, ou até hoje pelo menos, né, ela não se sensibiliza com uma pessoa, ela não vai ter compaixão, ela não vai... Você falou do chatbot mesmo, né? Chega um momento ali que a inteligência artificial ela ainda se perde, né? Você acha que isso vai evoluir num ponto que será resolvido? Ou você acha que realmente tem coisas que não vai ter jeito, a gente vai precisar da interação humana mesmo? Eu acho que a função dela é exatamente mais... existe aquilo que é da natureza humana, existe coisa que a gente consegue fazer de uma forma automatizada, que seria uma coisa mais racional. Isso a inteligência artificial consegue fazer. Tudo aquilo que é mais racional, a gente consegue, vai chegar uma hora que a gente consegue ir automatizando. Agora, o que é dessa parte de sentir, isso aí já é mais da humanidade. Então, ela é um complemento para a gente. Até estava vendo, esses dias aí, ontem, estava vendo um vídeo que estava explicando, era um especialista em ciência da computação, ele explicando isso. As pessoas acham que é como se fosse ali uma vida mesmo que está acontecendo ali, que ela está
conversando, mas na verdade tudo é programação da inteligência artificial. É a forma só como ela faz a ligação de todo aquele conhecimento que foi colocado dentro dela ali, para ela poder trazer aquilo. Então, por exemplo, ele estava até explicando que às vezes no chat GPT dá umas bugadas no sentido assim, você fala para ele começar a falar sobre Shakespeare. Aí ele vai começar a falar para você, vai fazer umas citações de Shakespeare. Chega uma hora que ele fala uma citação que não é de Shakespeare. Entendeu? Por que ele dá essa bugada aí? Porque, por exemplo, às vezes é um site onde ele viu que a pessoa criou lá um personagem chamado Shakespeare e falou determinada coisa e ele entendeu que aquele ali era o Shakespeare. Ou tá errado no site, né? Ou tá errado no site também. E aí, nessas ligações que ele fez, ele acabou trazendo uma coisa errada. Então, ele não tem essa... Até eu costumo fazer isso nesses meus vídeos que eu fecho com as empresas. Então, eu tenho uma pessoa que ela manda mensagem para as empresas, né? A gente tentando fechar parcerias para poder anunciar no canal. Só que, assim, a pessoa que faz isso, ele é totalmente analítico na operação. Então, ele pega, tem aquela mensagenzinha pronta, manda, pessoal, fechou, o valor é tanto, fechou. Aí eu entro na conversa. Então, por exemplo, tem lá, a empresa, ela chega e fala assim, dá para fazer, por exemplo, o vídeo $200, dá para fazer por $150 o vídeo? Aí eu chego e falo assim, dá para fazer por $150, mas eu costumo fazer o seguinte, é melhor, em vez de a gente fazer um vídeo, a gente fazer uma sequência de 3 vídeos, porque daí eu consigo mostrar a ferramenta de um ângulo, de outro ângulo, de outro ângulo, então eu consigo fechar, naquele desconto que a empresa pediu, às vezes eu consigo fechar mais, porque eu fechei 3 vídeos em vez de um, deu desconto, mas fechei 3 vídeos em vez de um. Esse tipo de coisa é uma coisa que até existe uma estratégia de venda que você consegue passar para a inteligência artificial, mas tem muita coisa que é feeling ali. Na hora que a gente está conversando com a pessoa, eu estou interagindo com você, eu estou vendo que você está dando abertura para eu fechar alguma coisa ou não está dando abertura. Esse tipo de coisa, ela não tem, porque ela é racional. Então, você consegue passar uma estratégia racional para ela. Agora, essa parte do sentir, ela já não consegue fazer. Então, eu acho que tem espaço para as duas coisas. O que a gente vai conseguir fazer com a inteligência artificial é automatizar aquilo que é chato de fazer. Então, por exemplo, hoje, que nem, por exemplo, meus vídeos, agora que eu vou editar ali, tem que editar, tem que colocar isso, colocar aquilo. Se eu pudesse, por exemplo, já ter um padrão, porque existe um padrão da forma que eu edito meu vídeo. Então, se eu conseguir chegar com uma IA e mostrar o padrão da forma que eu edito, eu só preciso ir lá, gravar o vídeo, solto tudo para ela que eu quero, para ela me entrega o vídeo pronto. Entendeu? Não preciso ficar nesses detalhes assim. Depois, pego o vídeo e envia para o cliente, eu tenho que ir lá, mandar uma mensagem, normalmente em inglês, tem que ir lá, traduzir mensagem para inglês, manda para o cliente valida, volta de novo, eu posto no canal. Tudo isso aí podia ser automatizado. Você falou, né, a coisa chata, mas você não acha, uma coisa que me preocupa, eu tenho filhos, né, e eles que vão herdar esse futuro nosso cada vez mais tecnológico. Mas você não acha que existe um risco da inteligência artificial deixar as pessoas mais burras? Porque assim, preguiçosas, com certeza. Agora sim, por que eu estou dizendo isso, né? Porque como que você desenvolve, né? A gente fala burrice talvez seja um pouco demais, mas como que as pessoas desenvolvem o intelecto delas? Como que as pessoas aprendem? Como que as pessoas elas crescem? Elas crescem errando, elas crescem fazendo, elas crescem tendo dificuldade. Cada vez que alguém tem um estímulo intelectual, ou seja, poxa, como eu vou resolver esse problema? E aí a pessoa tem que pensar em soluções, tem que pensar como vai resolver aquilo, tem que pensar, né, com experiências do passado, como é que ela vai fazer. Isso estimula e faz a pessoa crescer, né? Eu sou de uma época, eu comecei a empreender com 16 anos de idade, eu já tive dezenas de negócios, dezenas de empresas. Às vezes que eu quebrei, me ensinaram 1 milhão de coisas. Às vezes que os negócios deram certo, eu aprendi mais 1 milhão de coisas. Mas aprendi errando, aprendi porque eu tive que correr atrás, né? Você não acha que o futuro vai ser meio complexo? Porque assim, qualquer coisa que a pessoa se deparar ali, poxa, eu não sei fazer isso. Como fazer isso? Ai, tá tudo muito fácil, tá tudo muito na mão. Você não acha que isso pode criar uma geração problemática? Uma obesidade mental, né? Isso, ótima Porque colocação. o que acontece? A gente vê, por exemplo, antigamente era muito trabalho braçal. Aí chegou uma hora que começou o trabalho mais sentado. O que aconteceu? As pessoas começaram a engordar, começaram a ter problema de saúde. Aí tem que fazer o quê? Agora a gente tem que tirar 1 hora por dia para fazer academia, né? Então as pessoas que fazem isso, porque as que não fazem o quê? Vão engordando, vão tendo problema de saúde, né? Então eu acredito que sim. No futuro, se a pessoa ela não dedicar o tempo dela para exercitar o cérebro,
ela vai começar a ficar com o cérebro cada vez mais lento. Agora, o que a gente tem que fazer, a gente que está na geração hoje, é saber treinar os nossos filhos. Então, uma das coisas que eu faço. Então, por exemplo, o meu filho, eu tenho o filho do meio principalmente, ele é um raciocínio muito rápido. Ele, cientista, gosta de estar com 12 anos de idade, mas já mente de cientista. Eu fico dando umas cutucadas. Então, ele vem trazendo explicações científicas, eu dou umas cutucadas. Ele, não, que a distância da Terra para o Sol, e como é que mediu isso aí? Eu vou dando umas cutucadas assim, então, não, que a massa da Terra, tá, como é que mediu essa massa da Terra aí? E se for errado? Existe não sei quantos bilhões de estrelas, tá, e se não for? E se for mais que isso? Você não pode pegar uma informação que te entregaram pronta e já achar que é. É o que eu mostro para ele, você tem que chegar no seu raciocínio do porquê que é aquilo. E não simplesmente, pesquisou aquilo lá, falou que ele assiste esses canais, por exemplo, Canal Incrível, ou alguns outros canais que falam que uma coisa é aquilo, e já aceita que é. Eu falo, não aceita que é. Tem que pesquisar, porque para você tem que fazer sentido ser. Entendeu? Então, ele até fala para mim que eu fico dando umas cutucadas nele, ele fala que eu sou terraplanista. Você é terraplanista. Mas não, eu quero que você chegue no raciocínio por você mesmo, não é porque outra pessoa falou. Porque, por exemplo, você vai olhar ali para o Sol. Você vai ver, não, o Sol está a 300 milhões de quilômetros aqui da Terra, a Lua está a tanto, mas você olha no céu, os dois têm o mesmo tamanho. Tanto que um entra na frente do outro quando faz o eclipse. Assim, então, é uma métrica perfeita, ou talvez não esteja tão distante um do outro. Isso aí você vai ter que estudar. Então, não é porque estão te dizendo que é desse jeito, até porque a gente aprendeu na escola, por exemplo, lá atrás, que tinha lá, tá a Terra e tá as coisas girando em torno da Terra aqui, beleza. Aí hoje já não é mais assim, hoje é o Sol, né? E as coisas girando em torno do Sol. Hoje o Sol está em movimento e as coisas estão numa espiral seguindo atrás dele. Já viu isso aí? Agora é assim que está ensinando, né? Então, existe uma evolução da ciência. As pessoas estão pesquisando, estão chegando cada vez mais em conhecimentos além daquilo que a gente tinha antes. Tá? Então, você não pode pensar dentro da caixa. E só quando você pensar fora da caixa é que você vai conseguir se adaptar e vai conseguir chegar, tá na frente. Então, a gente treina hoje, nossos filhos até falam para eles, vocês têm a grande vantagem do seguinte, essa humanidade do jeito que está hoje, se vocês fizerem a coisa do jeito certo, vocês vão nadar de braçada. Porque hoje o pessoal está psicologicamente fraco, emocionalmente fraco e, logo, racionalmente fraco também. Então, se você souber ter esse equilíbrio dessas coisas aí, você vai nadar de braçada, porque você vai estar superior a essas outras pessoas que não estão conseguindo acompanhar isso. Então, a gente ensinar para os filhos da gente como é que pensa é o caminho para ele conseguir. Então, fazer esse exercício aí. Então, pesquisar, buscar, estudar por si das coisas. Então, por exemplo, a gente pega... eu estou fazendo um treinamento aqui de inteligência artificial, ele mostra a forma da gente conseguir criar o nosso mapa mental. Então, primeiro a gente organiza o nosso mapa mental das ideias que a gente tem, e esse mapa mental é o que a gente passa para a inteligência artificial. Então, do jeito que a gente entende, a gente consegue passar para ela também. Então, a gente tem que saber organizar essas ideias aí para a gente conseguir passar para ela. Então, isso, por exemplo, lá na frente, vai ter as pessoas que vão estar no automático ali fazendo, só que tem as pessoas que criam essa inteligência artificial. Essas aí vão estar nadando de braçada, porque elas sabem pensar e as outras estão só indo na manada, né? 3 ferramentas principais, top 3 aí que você indicaria para quem quer começar a entrar nesse mundo? Fundamental para mim aqui, o ChatGPT é fundamental, né? O que eu mais utilizo. Aí depende do segmento que a pessoa vai trabalhar, mas, por exemplo, ferramenta de criação de imagem, que existe algumas. O Midjourney é o melhor, só que ele é pago. Mas ele, assim, o resultado dele é muito superior. O que ele faz? Ele é criação de imagem. Ele faz geração de imagem. Só mas que, assim, eu quero uma imagem de uma pessoa sentada num café preto, com fundo preto e bebendo um café com um salgado do lado. Ele cria essa imagem, é isso? Não só cria isso aí, como hoje ele tem algumas ferramentas que ele faz. A gente já chegou a ver umas imagens que você vai aproximando ela assim, de repente chega numa mosca e dentro da mosca ele faz aquilo, por exemplo. Você consegue criar personagens. Hoje algumas outras já fazem, mas personagens constantes. Então, por exemplo, eu criei, que eles têm aí atrás, o The Flash ali. Eu crio um personagem, The Flash. E ele mantém esse mesmo personagem em toda a história. Eu consigo criar uma história e mantendo esse personagem, por exemplo. Então, para geração de imagem, por que eu acho que ele é o melhor? Porque ele dá o resultado mais preciso daquilo que a gente coloca. Por exemplo, Leonardo AI, que é uma ferramenta top também, e é gratuita, dá para utilizar ela gratuita, você coloca, às vezes, que nem você falou, um homem sentado, com fundo preto, comendo uma rosquinha, tá? Você coloca daquele jeito e, às vezes, ele traz um resultado nada a ver com aquilo. Entendeu? Então, é mais difícil, tem que ficar gerando mais vezes para chegar naquilo que você quer. Uma outra dessas de geração de imagem é o do Bing, que é o Bing Image Creator, que ele é mais simples do que essas outras, mas, às vezes, ele traz resultado mais preciso do que o Leonardo AI.
Então, essas de geração de imagem, elas são bem úteis para as coisas que eu faço aqui, a capa de vídeo e etc. Elas são bem úteis, então, em geral, mas o Midjourney, se fosse para escolher uma, o Midjourney é a melhor. E a de geração de áudio, que é o Eleven Labs. O Eleven Labs, ele é bem interessante mesmo O que ele faz? para criação de áudio, porque a gente consegue fazer aquelas narrações em várias vozes. Você coloca hoje, por exemplo, uma VSL, que é aqueles vídeos de venda, você já deve ter visto, que oferecendo um produto, conta uma historinha, tudo. Uma VSL, você utilizando... Antigamente, você tinha que contratar um narrador. Hoje em dia, você tem essas ferramentas, que é outra profissão também que corre um grande risco, né? Os narradores. Existem até grupos aí falando disso, porque hoje você consegue, por exemplo, ferramentas já, que ela pega a voz do ator original e bota ela em português. Né? Sim. Então, onde que vai entrar esses narradores aí? Algumas profissões, elas correm algum risco se as pessoas não conseguirem se adaptar. É isso aí. Então, às vezes, por exemplo, o cara é narrador, tem uma voz boa, às vezes ele pode vender a voz dele para ser utilizada como inteligência artificial e ganhar royalties disso, por exemplo. É uma forma que está sendo estudada em relação a isso aí. Mas, assim, essas 3 ferramentas, elas são bem interessantes para várias coisas que eu crio. Mas aí depende do nicho de cada um, né? Porque, dependendo do que a pessoa fizer, vai ter outras ferramentas aí que vão atuar melhor. Você tem exemplo de clientes que fizeram o seu curso, que você ensinou, né, sobre inteligência artificial e que abriu um negócio, alguma história interessante aí que você possa destacar de frutos desse trabalho? Eu tenho um parceiro de trabalho, mas que aluno, até passei algumas coisas para ele, mas foi bem no início do trabalho mesmo. Ele tem um canal hoje grande aí, que é o Cadu Baratio, não sei se você conhece ele, você dá uma pesquisada depois. Ele trabalhava com encapsulados, esse tipo de coisa, e hoje ele faz mais essa parte de inteligência artificial. Então foi uma pessoa que eu fiz esse acompanhamento, fiz esse auxílio no crescimento dele. E hoje é o canal dos que eu conheço, é o canal que tá maior disso aí. Agora, as outras pessoas que eu tenho são mais, assim, utilizaram mais para negócios locais. Então, tem, por exemplo, tem uma moça que ela vende encapsulados também. Ela começou trabalhando ela trabalha com uma empresa, fornecia encapsulados para outros grandes players aí do mercado, viu que o pessoal estava ganhando muito e ela começou a tentar vender. Só que no processo dela, ela estava perdendo muita venda, porque ela jogava a pessoa direto para o WhatsApp e ela não estava conseguindo atender essa galera no WhatsApp ali. Ela estava enroscada naquilo, porque era muita gente e ela estava perdendo cliente ali, porque demorava 3, 4 dias lá para atender, depois já não conseguia vender mais. E é um processo simples de automatização que já bota numa escala de vendas ali. Então, é um exemplo também. Teve uma outra pessoa que ele criou um canal para começar a vender alguns produtos, tipo achadinhos da Shopee. Uhum. Ele começou a criar, aí ele começou a utilizar as ferramentas de inteligência artificial para poder gerar os vídeos. Então, ele pegava o vídeo, usava a inteligência artificial para fazer a narração, então criava um roteirinho, usava aqueles vídeos já prontos, né? Pegava o vídeo de um produto qualquer, já montava aquilo, botava um texto narrando aquilo e botava no site dele e divulgando aquilo. Também conseguiu fazer um resultado legal aí de vendas com isso. Legal. Quais são os cursos que você, né, para a gente já tá dando o horário do nosso papo aqui, é uma pena, mas porque acho que a gente poderia ficar aqui horas, né? Mas falar um pouco dos seus cursos agora, o que você tem de cursos hoje, o que você oferece para o pessoal? Então, como eu te falei, eu comecei o canal sem saber direito ali o que eu ia vender, que até o que eu ensino hoje para as pessoas, né? Assim, quando a gente vai iniciar o canal hoje, já ensino a pessoa a projetar desde o começo já. Então, qual que é o seu produto? Você vai vender isso? Então, a gente cria o canal em volta daquilo. Como eu não sabia, no início eu comecei a fazer o canal e depois, conforme foi surgindo a demanda, é que eu fui fazendo. Então, a minha ideia, o que era? Quando eu criei o canal, era ensinar as pessoas a crescer um canal, seja do que for, né? Aí começou a surgir a demanda de inteligência artificial. Então, eu comecei com um teste de produto que foi são 3 e-books que ensinam essa parte de criação de imagem, com prompts, esse tipo de coisa. Coloquei lá de teste e vendeu. Eu falei, beleza, então isso aqui deu certo. Aí eu resolvi criar, a princípio, a minha ideia era criar um curso grande de inteligência artificial, ensinando várias coisas. Só que o que eu vi ali? Estava sempre surgindo coisa nova. Eu falei, cara, eu não vou conseguir atender essa demanda, porque a hora que eu estou terminando já estava na frente, né? Então, o que eu fiz? Eu falei, eu criei primeiro o curso básico, que é essas principais ferramentas que eu mostro que dali a pessoa consegue abrir o leque, botei esse curso para vender, vendeu também. E aí, o que eu comecei a fazer? Parece agora eu vou criar como se fosse uma comunidade. Então, isso aí eu estou finalizando para poder lançar agora, nessa parte de inteligência artificial. É uma comunidade onde eu estou pegando todos os vídeos que eu tenho hoje, que a maioria dos meus vídeos são tutoriais, ensinando ferramentas. Então, eu estou colocando todos esses vídeos catalogados lá dentro, estou desenvolvendo uma IA
que eu ainda não finalizei, mas acredito que vai dar certo. Que é SA, a pessoa vai conseguir conversar com ela, colocar a dúvida, ela vai puxar o vídeo e trazer para ela o vídeo que esclarece aquela dúvida ali. E a pessoa, estando dentro da comunidade, ela vai poder participar de lives. Então, por exemplo, eu quero aprender como é que eu faço vídeo Dark com ferramenta. Aí, então, ela vai ter uma live ali específica para aquilo. Porque daí a gente consegue estar sempre criando conteúdo novo. Então, a pessoa está dentro da comunidade e sempre eu vou soltando coisa nova ali, ela consegue acessar. Isso dessa parte de IA. Agora, da parte de criação de rede social, hoje eu faço mentoria. Eu tenho mentoria disso. Eu estou transformando essa mentoria em curso para ver se torna mais acessível, porque a partir do momento que tem um padrão de criação, se eu fizer um curso, eu posso vender mais barato e atende mais pessoas, né? Então, a mentoria, já como eu tenho que estar eu com a pessoa ali direto, não tem como cobrar um valor barato, porque senão eu tomo o meu tempo de fazer outras coisas, né? Mas eu consigo, nessa mentoria, eu pego a pessoa com o canal do zero e faço ela conseguir desenvolver esse canal, ou para ela conseguir monetizar o canal, ou simplesmente para ela ter uma empresa dela, ela faz aquele canal começar a captar clientes para a empresa dela, para o negócio dela ali, por exemplo. E aí, dentro disso, eu ensino já, não só a pessoa a crescer esse canal dela, como ela colocar todas essas ferramentas de automação dentro também. Porque a gente tem hoje, por exemplo, ferramentas dentro do Instagram. Meus produtos hoje, eu não tenho, todas as vendas que eu fiz, nenhuma venda foi com impulsionamento. Eu não paguei para vender. As vendas são todas dentro do orgânico. Por quê? Porque eu tenho esses meus vídeos, cada vídeo meu ele é um vendedor. Porque a pessoa ela vai lá, assiste e fala assim, digite eu quero para eu te mandar o link dessa ferramenta aqui. Eu falo a ferramenta, antigamente eu não falava, já para digitar. Hoje eu falo, você vê aquilo que a gente estava falando até da preguiça, né? Eu falo o link da ferramenta, mostro na tela, vai falar, digita eu quero que eu te mando. A maioria digita eu quero. Para receber o link só para clicar, para não ter que digitar, né? E aí ela recebe aquele link ali e depois eu começo a mandar outras coisas para ela. Tem essa ferramenta, tem esse curso aqui que faz isso, tem isso aqui. Entendeu? Então as pessoas vão recebendo, quem assiste meus vídeos vão recebendo anúncios dessas ferramentas e ali clica e compra. Então, às vezes, acontece daquele jeito. Então, isso a gente consegue fazer com qualquer empresa. Então, a pessoa começa a criar conteúdo e aí aqueles vídeos que ela está criando de conteúdo se tornam um vendedor dela ali, todo com esse tipo de automação. E esse curso de ajudar as pessoas num canal e tudo mais, você cobra quanto hoje? Então, uma mentoria dessa aí é R$ 4.900. Que você faz para cada um, né? Especificamente. Ela é individual. E aí são 90 dias. Nesses 90 dias a gente faz desde a estruturação, então a gente começa a começar um canal do zero. Se a pessoa já tiver um canal andando, a gente até consegue analisar para fazer um preço menor que isso, porque o carro já está andando, né? Mas isso aí é para começar um canal do zero. Então a gente vai fazer, por exemplo, os estudos do mercado, vai fazer o estudo até arquetípico mesmo ali, para a gente saber como é que a gente vai se comunicar com aquele público. Então a gente estudando o mercado, quem é o público? Como é que a gente vai se comunicar com esse público? Porque muita gente cria conteúdo hoje e está atraindo o público errado, ela não consegue vender. Porque o público que ela está atraindo não é o público que vai comprar aquilo que ela está querendo vender. Entendeu? Então, o que ela quer vender, como ela vai vender, criar toda essa estrutura de automação, aí criar essa linha editorial de como que ela vai postar o conteúdo, porque não necessariamente os vídeos têm que ser com efeitos trabalhados que nos vídeos que eu faço, por exemplo. Existe canal aí que é um vídeo bem mais simples e a coisa acontece também, depende do público que você quer falar, entendeu? Então, por exemplo, como eu dou esse tipo de treinamento, de crescimento, tenho também dentro desse treinamento, eu ensino a pessoa a fazer esse tipo de edição de vídeo, que é um curso que eu já estou separando dali já. Então, a minha ideia é puxar um curso dos menores só para quem quer aprender a editar vídeo também. Eu presto serviço hoje, então colocar ali só a edição de vídeo. Então, esse tipo de coisa, por isso que eu faço mais elaborado para as pessoas verem, né, o tipo de edição e querer fazer igual. Mas a gente consegue, por exemplo, um vídeo bem mais básico chegar também no público. Então, todo esse estudo a gente faz, porque o importante a pessoa ela tem que ter constância. Eu já tive... no Instagram, por exemplo, eu já recebi ligação do Meta, que existe especialista do Meta, quando o canal está crescendo, eles entram em contato e dão algumas dicas ali. E uma das coisas que eles falaram foi o seguinte, o importante é a constância. Então, você não precisa fazer um vídeo por dia, 2 vídeos por dia, mas o mais importante é manter a constância. Se você vai fazer 3 vídeos por semana, 3 vídeos por semana nesses dias. Então, isso é importante porque o algoritmo sabe a hora de buscar no seu canal e fazer acontecer. Então, a gente determina isso. Quantos vídeos você consegue fazer nesse padrão aqui? 3 vídeos por semana. Então, 3 vídeos por semana que você vai fazer. Não foge disso. Eu fiquei 1 ano fazendo vídeo todos os dias ali, de segunda a sexta. No sábado, às vezes eu soltava um ou não, mas de segunda a sexta eu fazia vídeo todo dia. Foi o que fez o canal engajar. Hoje já peco um pouco nisso aí, porque eu estou prestando serviço para uma empresa americana, eles estão no lançamento de um produto deles, então eu estou fazendo toda essa parte de automação para eles ali também, para poder auxiliar no lançamento, então está tomando um pouco mais do meu tempo esse trabalho, então eu não estou conseguindo criar vídeos todo dia, estou só fazendo hoje os vídeos que eu sou contratado para fazer. Então as empresas fecham parceria, tem que entregar o vídeo e passo. Agora, vídeo assim, escolher um assunto aleatório e fazer, normalmente eu não estou fazendo por causa dessa falta de tempo. Mas até o canal embalar, eu fiz isso. E normalmente o canal ali, depois que ele bateu 10 mil seguidores, ele começa a crescer sozinho.
Dali para frente, só você manter a constância. O importante é você chegar nesse ponto. E jamais, eu peço para todo mundo, jamais compra seguidor. Porque comprar seguidor você matou. Eu já vi, o cara assim, chega com o Instagram com 20 mil pessoas e ele tem um engajamento de uma pessoa de 1.000, por exemplo. Porque o que acontece? O algoritmo ele entrega primeiro para quem já te segue, valida aquele assunto e depois ele começa a entregar para outras pessoas. Se quem está te seguindo não te segue de verdade, está só um número ali, aquelas pessoas não vão validar aquele conteúdo seu, não vão assistir, não vão curtir, não vão movimentar. Ele não vai entregar para os outros. Você matou o seu canal. É preferível. Se você comprou, é preferível começar do zero. Você vai chegar no resultado mais rápido do que você tentar fazer esse Instagram ou até o TikTok mesmo acontecer. Sim. Maravilha. Luiz, cara, muito legal. É um assunto que as pessoas, né, que está em alta, as pessoas gostam e é legal conversar com pessoas que entendem. Queria te agradecer aí por ter disponibilizado o seu tempo para estar aqui com a gente, para estar participando do podcast. Vamos ver se um dia a gente consegue fazer um segundo papo aí, quem sabe pessoalmente. Mas queria te agradecer demais aí. Se quiser deixar suas considerações finais aí para quem está querendo entrar nesse mercado, a hora é agora. Beleza. Então, tem mais uma coisa que eu esqueci de falar também, que é a prestação de serviço para empresas. Então, a gente faz esse tipo de automação para empresas também. E assim, o que eu tenho para falar para as pessoas é uma coisa inevitável. Então, não adianta você ficar tentando lutar contra, igual a Kodak ficou tentando insistir nos filmes, né, de máquina de rolo ali e acabou perdendo para o digital, né? Então, é um negócio que ele está acontecendo, ele está crescendo. Então, o que você tem que fazer é conseguir surfar nessa onda. Então, o que eu posso utilizar dessas ferramentas aí para poder desenvolver, para poder fazer o meu negócio acontecer? Porque antigamente, por exemplo, o que era uma presença online? Era a gente ter um site. Antigamente, a gente ter um site era a gente ter uma presença online. A gente tinha, não. A gente tem que interagir com as pessoas, tem que ter esse destaque dentro das redes sociais, por exemplo. Não adianta você só montar um site hoje, a empresa morreu ali. E dificilmente alguém vai lá procurar. Você que tem que aparecer para as pessoas. E existe tanto técnicas quanto ferramentas que auxiliam a gente a conseguir chegar nesses clientes. Então, qualquer pessoa hoje, principalmente prestador de serviço, negócios locais, utilizar a rede social da forma correta, consegue ter um resultado grande. Eu falo principalmente porque um prestador de serviço, ele precisa, às vezes, de 10 clientes para ele conseguir fazer ali o valor que ele precisa. Diferente do que, por exemplo, eu vender um produto que eu vou ter que vender para 1.000 pessoas. Então, o prestador de serviço ele consegue trazer mais rápido aquela quantidade de clientes. Tanto que é uma coisa que, às vezes, você não vai atender a demanda. Então, o prestador de serviço ele consegue atrair tanto cliente que ele não vai conseguir atender a demanda, às vezes, de tanta gente que ele consegue trazer, utilizando o básico das redes sociais ali, das automações para poder fazer isso. Então, procurar estudar mais, desenvolver mais o seu negócio, que isso você vai conseguir, com certeza, aumentar o faturamento aí, ter resultados melhores utilizando essas ferramentas aí. Se precisar, estou aqui para poder auxiliar. Maravilha. Luiz, valeu demais. Pessoal, obrigado por acompanharem mais um podcast nosso. Se vocês tiverem dúvidas, aí depois a gente vai deixar aqui o @ também do canal para vocês entrarem em contato com o Luiz. E até o próximo podcast, que a gente vai estar continuando falando sobre empreendedorismo, sobre aquilo que a gente é apaixonado. Valeu demais.